em comemoração ao Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, e nós estaremos juntos nesta jornada nas próximas 1 hora e meia, 2 horas, falando e trazendo essa compreensão sobre todo este universo que o autismo propõe. Bem, meu nome é Leonora Gomes, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro, graduada em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia e psicopedagogia e pós-graduanda em autismo e docência do ensino superior, além da minha atuação clínica enquanto psicóloga e psicanalista. Eu também sou presidente e fundadora do Instituto Psicossocial e Educacional Laços, aqui no Rio de Janeiro, né, no município onde eu resido, que é o município de São Gonçalo, onde temos muitas ações voltadas para a promoção de saúde mental à nossa comunidade local. Somos em torno de 8 profissionais de psicologia, dentre fonoaudiólogos, e ações sociais, esportivas, educacionais e culturais também voltadas para a comunidade. Bom, o que é o TEA? Transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, TEA, pode ser considerado como um dos transtornos que faz parte do grupo de transtorno do neurodesenvolvimento, e ele é o mais predominante na infância. Ou seja, ocorre uma alteração durante a formação do sistema neurológico, que altera o desenvolvimento da criança. O transtorno do espectro autista apresenta sintomas que podem causar prejuízos ou alterações básicas do comportamento, visto que o transtorno é definido como uma condição comportamental e também pode afetar a interação social da criança, dentre outras características como comportamentos repetitivos ou estereotipados, alterações da cognição, dificuldades na comunicação, como, por exemplo, na aquisição da linguagem verbal e não verbal. É importante ressaltar que nos marcos do desenvolvimento dessas habilidades tem um atraso significativo, e isso pode ser desenvolvido nos primeiros anos de vida da criança. Ou seja, esses sinais nós estaremos vendo mais para frente, que marcam os saltos de desenvolvimento da criança, quando não alcançado a partir de uma avaliação criteriosa, a gente consegue conceber e entender a possibilidade de um diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista. Como caracteriza Almeida, o transtorno do espectro autista pode ser considerado como um dos transtornos que faz parte do grupo do transtorno do desenvolvimento. E ele é mais predominantemente na infância, como já foi dito. Nós temos padrões repetitivos, ou seja, existem duas áreas que são muito determinantes, que são afetadas para o autismo, que a gente consegue, de fato, trazer o diagnóstico. São dois domínios centrais que fazem parte do TEA. Bom, os dois são os padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses ou atividades, e o déficit de comunicação e interação social. É interessante porque os atrasos do comportamento social da criança autista estão associados à dificuldade de se relacionar com pessoas e, conforme a criança vai crescendo, tendem a ficar mais evidentes, pois as demandas sociais aumentam a cada dia. Isso significa que a criança não atinge os marcos evolutivos esperados para a sua idade. Podemos dizer, então, que o atraso do comportamento social são sinais precoces do autismo. Na maioria das vezes, essa condição sobre a dificuldade de interação social e de relacionamento pode passar a impressão de que a criança não consegue socializar com outras pessoas, por estar fechada dentro do seu mundo particular. Já a aquisição da linguagem verbal, ela é percebida quando a criança não aprende a falar, ou tem atraso significativo quando comparada a outras crianças da mesma faixa etária. A aquisição da linguagem são dificuldades da linguagem e estão presentes na grande maioria das crianças autistas e podem ser representadas também pela aquisição de linguagem não verbal, que é quando a criança não consegue apontar objetos ou não sabe o significado de mandar tchau, por exemplo, ou até mesmo quando alguém está triste
e que, por isso, está chorando. A criança não consegue fazer essa identificação. As respostas repetitivas são outras características comuns na criança autista. Essas respostas, elas são consideradas estereotipias motoras em que a criança acaba se estimulando e objetivando a regulação sensorial e até mesmo uma busca por sensações físicas de prazer. A maneira como a criança lida com essas respostas repetitivas seria uma forma de se reorganizar diante de um incômodo ou ou uma situação desconfortável e diminuir a ansiedade. Em caso de extrema ansiedade ou estresse, as crianças com estereotipias usam ferramentas como forma de buscar conforto ou autorregulação. A gente tem movimentos característicos, muitas vezes tem pacientes que têm esse movimento de ficar repetindo com a mão no queixo, outros que ficam balançando a orelhinha, tocando no nariz, fazendo movimentos com a mão. São bem características e são diferentes e diferenciados, por exemplo, de um tique, né? Há essa diferenciação. Outros exemplos que são comuns em crianças com estereotipias motoras são observados o rocking e o flapping. O primeiro, que é o rocking, consiste em mover o tronco para frente e para trás, como um movimento de pêndulo, movimentar as mãos na frente do rosto, andar na ponta dos pés, olhar objetos que giram, girar sobre o próprio eixo. Muitas vezes esse olhar orbital de olhar o objeto assim no cantinho do olho é bem característico também. Ou mesmo correr sem um objeto claro. O segundo movimento estereotipado, que é o flapping, consiste em balançar as mãos. Esse movimento também é um movimento bem característico, sobretudo quando eles, para quem tem essa estereotipia, né? Quando eles estão diante de um objeto que está rodando, girando, eles acabam fazendo esse movimento. A deficiência intelectual é outra característica comum em crianças autistas, embora não seja a realidade de todos. E as pesquisas apontam cerca de 50% das crianças no espectro autista apresentam prejuízos intelectual. Essas crianças que possuem um atraso intelectual, elas têm um prognóstico considerado o pior, justamente pelo déficit intelectual, tendo em vista a comparação com as crianças do espectro que têm inteligência normal, pois resistem ou têm mais dificuldade para aprender novas atividades ou comandos e novas habilidades também. O transtorno do espectro autista, de modo geral, pode se apresentar de várias formas. O mesmo apresenta um universo de possibilidades sintomatológicas. Cada criança apresenta um caso diferente e todas elas têm as suas particularidades. Isso é importante falar sobre essas particularidades individuais que merecem cuidados e intervenções individualizadas. Mesmo uma criança que tenha o mesmo grau de autismo de outra criança no autismo, cada caso é um caso e pode ter características diferentes. Contudo, o fato da multiplicidade ser completa torna-se um verdadeiro universo de características de sintomas que abarca problemas como dificuldades sociais, dificuldades sensoriais, que também traz um prejuízo bastante considerável, que gera bastante angústia, não só para elas, quanto para as pessoas também que convivem com elas, porque os transtornos sensoriais, aqueles que têm sensibilidade auditiva, têm dificuldade de estar em ambientes que tenham barulhos muito altos ou que fazem algum tipo de som que alcança uma nota que causa o desconforto. Então, é muito comum você ver esses sujeitos que estão no espectro, que têm transtorno sensorial, principalmente de ordem auditiva, quando diante de um barulho muito alto,
coloca as mãozinhas assim e fica fazendo exatamente o rock, o movimento de pêndulo. E isso é bastante comum. E é interessante porque as pessoas, às vezes, não conseguem perceber quando a criança tem dificuldade de estar em um contexto social, por exemplo, onde tem música alta. Esses sinais a gente vai ver mais à frente, que eles já começam a sinalizar, a se tornarem evidentes, desde ainda bebezinhos. Bem, também os prejuízos, dificuldades de ordem acadêmica, muitos têm dificuldades motoras e cognitivas, têm dificuldades, sobretudo, nessa questão da psicomotricidade fina, né? Tem a hipotonia, que você tem dificuldade com as juntas e não consegue, por exemplo, segurar num lápis, uma caneta e fazer esse movimento de pensar como as pessoas que não estão, que não possuem esse transtorno. E, no entanto, existe uma grande gama de possibilidades de intervenções clínicas que são necessárias e também são possíveis pelas suas multiplicidades. Elas podem ajudar a vida dessas crianças e de suas famílias. Nós vamos falar um pouquinho sobre as intervenções e tratamentos, mas isso é mais lá para frente. O tratamento ele deve ser desenhado de maneira individualizada para atender às necessidades específicas de cada pessoa, levando em consideração a grande complexidade que é o TEA. E esta complexidade que o TEA representa e na forma individualizada que se dá, ela é única em cada pessoa. E é preciso dar a devida importância sobre essas características e demandas que são individuais e também a gravidade dos sintomas e prejuízos apresentados. De acordo com Dalioto, as intervenções devem envolver coordenação de diversos serviços com comportamento interdisciplinar. E a gente também vai dar uma olhadinha mais à frente. Ok? Vamos lá. Bem, como então realizar o diagnóstico? A gente, no passado, esse diagnóstico ele vinha apenas a partir de uma avaliação médica, neurológica ou mesmo psiquiátrica. Hoje, nós já entendemos que se faz necessário uma equipe multidisciplinar, várias avaliações de vários profissionais de áreas distintas, para que juntos podem chegar ao diagnóstico de TEA. Isso hoje é uma grande conquista que nós temos, né? Dentre eles, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, que mesmo diante das várias abordagens que ele pode atuar, a avaliação psicológica é fundamental. Mesmo porque também a avaliação neuropsicológica, que somente o psicólogo com a especialização em neuropsicologia que pode aplicar, desenvolver essa avaliação. E a avaliação neuropsicológica ela também é fundamental, vez que ela contempla todas as áreas cognitivas deste sujeito, sejam elas funções executivas, atenção, concentração, memória, o nível de QI, o QI que é tanto, muitas vezes a gente fala tanto, mas nem todos sabem sobre coeficientes de inteligência, que são várias áreas que são observadas, o processo de aprendizagem, o processo de leitura, o processo de escrita, a memória auditivo-verbal, a memória visual. São várias áreas que são avaliadas numa avaliação neuropsicológica que proporciona um diagnóstico, a possibilidade de um diagnóstico de forma mais assertiva. A avaliação médica, que também é fundamental, em geral, o médico pede uma avaliação neuropsicológica, pede uma avaliação com cada um desses profissionais, pede uma avaliação com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, pede uma avaliação também com o fonoaudiólogo, e a partir da avaliação de cada uma dessas áreas
que muitas vezes o médico, juntando tudo, consegue não, faz um diagnóstico mais assertivo e pontual. Isso é o que a gente chama de intervenção com atuação em equipe multidisciplinar. É claro que os acompanhamentos e as avaliações que estão para além dessa equipe multidisciplinar que eu estou citando aqui. A gente também tem a atuação do próprio psicopedagogo e também a escuta, né? A gente precisa ter também o acolhimento da própria avaliação pedagógica, que é a equipe escolar educacional. Então, a gente tem os acompanhamentos interdisciplinares, como educacionais, os psicoterápicos, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas também. Eu mesma faço, quando eu percebo que, mesmo diante de uma intervenção com o fisioterapeuta, com o psicomotricista, que é outro profissional maravilhoso que a gente precisa citar aqui, também se faz necessário, muitas vezes, essa avaliação e intervenção com o psicomotricista. Eu, particularmente, na minha condição enquanto psicóloga, eu direciono meus pacientes, muitas vezes também, para o próprio educador físico. Sim, professor, o famoso professor de educação física. Já tive alguns pacientes que eu encaminhei para o professor de educação física para que ele pudesse desenvolver atividades que pudessem proporcionar maior segurança e desenvoltura de toda uma consciência corporal para a atuação também se desenvolvendo com outras crianças, não só no ambiente escolar, como também no ambiente social. Então, não foram poucas, mas foram muitas vezes que eu fiz encaminhamento para o educador físico por entender a importância dele. E o psicopedagogo também, que é um profissional que vai atuar a partir de uma perspectiva tanto clínica, psicólogo, dentro de uma perspectiva contemplando o psique, quanto também contemplando e realizando intervenções pedagógicas, o próprio neuropsicopedagogo, o acompanhante terapêutico, que é o que a gente chama hoje de AT, e os médicos, que são tanto o neuropediatra, um neurologista, o psiquiatra. Mesmo porque a gente precisa falar sobre isso e contemplar que a detecção precoce dos sinais e sintomas ela é primordial e importante, pois quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhores resultados serão alcançados no desenvolvimento cognitivo. As habilidades sociais e a linguagem também será desenvolvida. A gente precisa lembrar, e vale lembrar mesmo, que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Nós não temos como prevenir o autismo, legal? Mas nós podemos fazer o diagnóstico precoce. E uma vez esse diagnóstico sendo realizado, a gente consegue, enfim, desenvolver as intervenções terapêuticas necessárias. Então, esse diagnóstico faz toda a diferença. Bom, deve-se ressaltar também sobre a atualização da própria síndrome de Asperger. A mesma não existe mais nos manuais do diagnóstico do DSM-5. Nós vamos falar mais lá para frente também do DSM-5, os tipos de autismo, os sinais e sintomas, e que o próprio Asperger, né, que hoje não se fala mais, mas que a gente pode contemplá-lo, as características dentro do autismo leve, no nível de suporte 1. Então, bem, quais as áreas afetadas pelo TEA? Nós já falamos sobre isso. Vamos ao, então, diagnóstico segundo o DSM-5. Bem, nós já conseguimos entender que o autismo, por ele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é caracterizado justamente por possuir vários sinais e sintomas, e que dentro desse
desse arcabouço de sinais e sintomas que a gente tem um espectro do autismo. E a partir do critério diagnóstico, que é o DSM-5, nós vamos ver o conceito A de déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que se segue atualmente ou por história prévia. Ou seja, muitas vezes esses sinais e sintomas eles não estão acontecendo atualmente, mas quando a gente pega faz uma realização de uma anamnese, a gente vai identificar que a criança teve déficits nessas áreas ainda na primeira infância ou na segunda infância, já na adolescência manteve também, e de repente houve uma superação desses sinais e sintomas. Mas não quer dizer que porque atualmente não tem, que ele não seja do espectro autista. Bem, o primeiro que a gente precisa considerar é o déficit na reciprocidade socioemocional. A gente está falando sobre reciprocidade. Muitas vezes a gente vê assim uma pessoa que é autista e a gente fala, mas ela fala tão bem, ela se comunica, ela até comunica, mas ela não interage com uma reciprocidade socioemocional. Entende a diferença? Ela é uma comunicadora daquilo que ela está querendo comunicar, mas ela tem dificuldade, por exemplo, para ouvir e interagir com outros junto a ela. Então, o déficit na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, da abordagem social a normal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal, a compartilhamentos reduzidos de interesses, emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. Bem, isso é até interessante falar, porque fica muitas vezes é, evidente para os parceiros, para as pessoas que são adultas, os amigos, entender por que aquele amigo ou aquele parceiro tem tanta dificuldade de acolher ou de ouvir os sentimentos do outro. Não é que não se importe, não se trata disso. Muito embora parece que essa é a expressão que está dando, né? Essa é o sinal que está apresentando. Mas, na verdade, há uma dificuldade que é até angustiante para se manter nesse diálogo de interação social. Ah, alguns pacientes meus que são jovens e adultos usam o termo de bateria social. Leonora, eu tenho muita dificuldade de me manter na conversa com outras pessoas. A minha bateria social ela é limitadíssima. E ele falando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu tenho tanto quanto mulheres e homens, né? Desde adolescentes, jovens, na idade adulta de 22, adultos de 48 anos, inclusive, que descobriu o diagnóstico tardio de autismo, traz sobre aquele desejo de querer se aprofundar um pouco mais, mas ao mesmo tempo sem conseguir fazer isso. E o quanto isso gera angústia, porque não sabe como lidar. E aí, através dessa fala, trazendo acolhimento, a gente vai criando protocolos que são sociais, éticos, para que esse sujeito consiga estar no ambiente com outras pessoas, manter um papo agradável, um papo saudável, mas isso assim, com muito investimento, com protocolos que a gente vai criando a partir do desejo dele, a partir da necessidade dela, a partir dos prejuízos também que já vêm sendo vivenciado por eles. Então, nós vamos juntos construindo protocolos para que consiga superar e finalmente superar de fato esses prejuízos. Bem, os déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal, pouco integrada e anormalidade no contato visual, que é algo bastante característico.
O sujeito dentro do espectro, ele tem muita dificuldade de sustentar o olhar face to face, né? Face a face junto a outra pessoa, sustentar esse olhar olho no olho enquanto está falando. Às vezes, enquanto está falando, consegue, mas quando vai ouvir já não consegue manter esse olhar. Ou ao contrário, quando ouve, consegue manter o olhar, mas quando vai falar, desvia o olhar. Dificilmente a criança, dentro do espectro, por exemplo, ela consegue brincar olhando para com o seu interlocutor, o seu parceiro que está brincando ali com ela, seja adulto, seja criança. Tem dificuldade em manter esse olhar. É uma das características bem marcantes de sujeitos no espectro, é o contato visual. E a linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso de gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Por vezes parecem com um semblante robótico, até mesmo a fala. Alguns possuem uma fala bem robotizada, mantendo o mesmo tom da voz, sem alterações, sem oscilações, até no volume, enquanto outros já têm dificuldade de manter um volume de fala mais baixo, fala muito alto, faz muita força. Ou seja, a gente tem aí um universo de características. Por isso a importância do diagnóstico realizado com vários profissionais de áreas diferentes, porque cada um em sua área vai conseguindo alcançar o que de fato diz respeito aos prejuízos, aos déficits, aos potenciais e também aquilo que precisa ser superado. Pois bem, já ainda no déficit persistente de comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, nós temos também o déficit nos comportamentos comunicativos não verbais usados para a interação social, variando, por exemplo, da comunicação verbal e não verbal pouco integrada e a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso de gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. A insistência nas mesmas coisas, isso que a gente chama de rigidez cognitiva. Adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Exemplo, sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças. As crianças, por exemplo, que fazem o mesmo caminho, têm dificuldade de mudar a rota. Ou então, a seletividade alimentar, selecionam alguns alimentos, na maioria das vezes, pela questão da textura, alguns em relação à cor, outros em relação ao sabor, mas a grande maioria, eu posso dizer, pelo menos nos meus pacientes, dizem respeito à textura. Seleciona um tipo de textura e só consegue se alimentar com alimentos que têm aquela textura, né? É o que a gente chama de rigidez cognitiva. Outros que precisam usar somente um tipo de tecido para roupa, outros que não conseguem, têm muita dificuldade de se manter até com roupas, outros que precisam pegar sempre o mesmo caminho, são inflexibilidades que geram muitos prejuízos por conta de uma rotina que precisa ser repetida e esses padrões que precisam ser ritualizados. E quando há mudança, né, dessa condição estabelecida por eles, geram sofrimentos profundos de grande angústia. É algo que precisa, na terapia, tanto quanto também na própria psicopedagogia, ou mesmo com o TO, desenvolvermos estratégias, planejamentos, junto a esses pacientes, tanto quanto também junto com os seus familiares, que, diga-se de passagem, vivem uma realidade de muito sofrimento. Eu costumo falar que os pacientes, as famílias dos meus pacientes, quando chegam no consultório, literalmente, eu percebo uma via crucis, um caminho de muito sofrimento,
que por vezes já se passaram anos e não conseguiram alcançar o diagnóstico e não sabe o que que aquilo tem, o que que não tem, o que que o filho, por que que o filho tem tanta dificuldade, não alcança, percebe que tem alguma coisa de errado, mas não consegue respostas. Então, esses sofrimentos que não dizem respeito somente aos sujeitos do espectro, mas também dizem respeito, sobretudo, aos seus familiares, aos mamães, os papais, aqueles que convivem e vivem com este sujeito. Bom, a necessidade de fazer o mesmo caminho, ingerir os mesmos alimentos diariamente, como eu já pude falar. Bom, ainda no déficit persistente de comunicação social e na interação social, nós temos interesses fixos e altamente restritos que são anormais e em intensidade ou foco. Por exemplo, o hiperfoco é uma realidade é, dos sujeitos do espectro que, quando se interessam por um assunto, eles só conseguem estudar, pensar, falar, ler, ouvir, assistir informações que dizem respeito a esse assunto. Nós temos, de forma muito comum, por exemplo, a questão das crianças quanto aos dinossauros. É muito comum nós vermos crianças que são do espectro com brinquedinhos de dinossauro. Em geral, sabem os nomes, os tipos de dinossauro, o tempo que ficaram na Terra, as características, se são carnívoros, herbívoros. Então, há uma tendência a hiperfoco. Eu mesma tenho um paciente que ele já chegou no consultório com hiperfoco de ventiladores e ar-condicionado. Ele agora está com 8 anos. E antes de vir para o atendimento comigo, ele já havia passado pelo hiperfoco, por exemplo, de orelhões, né? Uma criança de uma geração que nem pôde usufruir da, da utilidade dos orelhões de telefone, mas que tem um conhecimento vastíssimo sobre os orelhões. Este era o hiperfoco dele. Hoje já passou pelo hiperfoco do ventilador e agora ele está no hiperfoco do ar-condicionado. E ele, inclusive, faz maquetes de mini ar-condicionado. Fala do sistema do ar-condicionado. É até curioso, porque aqui no Rio está com bastante calor e o meu ar-condicionado não estava vencendo, meu consultório com um ar-condicionado bastante potente. E ele olhou, ele falou assim: Ah, você limpou o ar-condicionado? Eu falei assim: limpei, porque a luz que sinaliza que o ar-condicionado está sujo agora está apagada. Mas eu estou olhando ali que você não está usando o potencial que você poderia usar do seu ar-condicionado. Eu digo: não, não estou usando ele, não. A gente pode ajustar um pouco mais. Ele foi lá e ajustou, enfim, justamente porque ele é o hiperfoco atualmente dele. E aí vai falar sobre os tipos de ar-condicionado, as marcas, os fabricantes, os anos, enfim, com apenas 8 anos já possui um conhecimento assim absurdo. É uma característica desta intensidade no hiperfoco de alguns assuntos que os autistas possuem. Um forte apego a ou preocupações com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos, ou seja, se dedicam a alguns objetos, a parte desses objetos, de uma maneira que é incomum aos sujeitos que são típicos, né, que não são neurotípicos. O hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. Exemplo, indiferença aparente à dor, temperatura, reações contrárias a ações ou texturas específicas, é como eu havia citado anteriormente, né? É, alguns têm uma hipersensibilidade auditiva tamanha que não consegue é, é,
ficar em ambientes que são muito barulhentos, que têm realmente essa dificuldade de se manter nesses ambientes, e alguns sons causam extremo desconforto. E aí, outros vão ter dificuldade também quanto a algumas questões sensoriais, táteis, né? Alguns tipos de tecidos, alguns tipos de texturas que não conseguem nem ser tocados, e é algo que a gente precisa até considerar em falar, porque alguns movimentos também podem ser agressivos a eles. Não é incomum a gente encontrar, por exemplo, os sujeitos que são do espectro, mesmo crianças, adolescentes, com o uso de abafador de som, né? Porque o abafador vai fazer com que estes sons que normalmente geram um desequilíbrio, que geram um mal-estar, que geram uma angústia, esses sons eles se tornam abafados. Então, eles conseguem ter uma maior liberdade, porque não se sentem invadidos por aquele som. Uma questão também, é bom falar que muitos autistas têm dificuldade de perceber quando estão sentindo dor, né? Eles sentem dores, mas não sabem como falar, não sabem como expressar. Outros têm, de fato, resistência à dor, né? Mesmo com uma dor que para uma pessoa típica essa dor seria insuportável, para ele ou para ela pode estar sendo ainda suportável, né? Uma questão também é sobre comportamentos de cheirar, de tocar objetos de uma forma excessiva, uma fascinação visual por luzes, por movimento, a necessidade é, é, de ter objetos, brinquedos que fiquem girando. É muito comum você pegar uma criança dentro do espectro em que pegue o carrinho, ao invés de brincar com o carrinho, simbolizando, fantasiando, ele vai pegar o carrinho e ficar só rodando a rodinha do carrinho. Aí vai ficar rodando, vai fazer aquele olhar orbital no cantinho do olho, pegar, por exemplo, é, ficar em busca de ficar olhando as hélices do ventilador, máquina de lavar, ficar sempre em busca de repetir o movimento, aquela ação, de uma maneira quase que incansável. É preciso colocar também que, mesmo sendo um comportamento neurotípico, que muitos no espectro vão em busca desse comportamento, é preciso, através das terapias, preciso, através de intervenções e muito acolhimento, gerar uma nova possibilidade, né? Às vezes eu percebo muitos pais, até mesmo profissionais, que colocam esta questão de uma forma quase que rotular. Ah, ele é autista, ele tem fixação dessa forma, e aí a gente tem que respeitar. Mas não se trata de desrespeitar, se trata de propor novas possibilidades. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas retroalimentando este comportamento. É óbvio que eu não estou falando aqui para nós fazermos qualquer tipo de cisão, de corte de maneira drástica ou brusca, mas de viabilizar, criar possibilidades para que esse sujeito possa ir de encontro a outras possibilidades, ok? Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a criança tem aquele comportamento de forma repetitiva, e o sistema familiar, o sistema educacional, até mesmo o sistema terapêutico, ele acaba retroalimentando esses comportamentos, quando, na verdade, a gente precisa gerar possibilidades a estes sujeitos, ok? Pois bem. Bom, quais são os sinais de TEA? Quais sinais de TEA podem ser observados em uma criança? É possível reconhecer os sinais de autismo desde muito cedo, inclusive em bebês. Contudo,
é comumente a partir dos 3 anos de idade que é investigado o diagnóstico de TEA. Ah, mas Eleonora, é possível fazer o diagnóstico precoce antes dos 3 anos de idade? Sim, é possível, desde que com uma equipe multidisciplinar, com uma equipe de médicos, psicólogos, psicopedagoga, fono, psicomotricista, que tenha a avaliação neuropsicológica, então é fundamental que tenha uma especialização nesta área para poder, enfim, investigar e até mesmo chegar no diagnóstico antes dos 3 anos de idade. E aqui nós temos um quadro, que é um quadro do desenvolvimento da criança, e a gente tem aqui a partir dos meses e os sinais de riscos, né? Quando uma criança com 6 meses de idade começa a apresentar um comportamento que não sorri, ou sorri pouco, ou quase não apresenta expressões calorosas, alegres, envolventes, é aquele bebezinho que está apático, que não faz contato com os olhos, que quase não chora, então que chora muito, mas que não tem momentos de interação com a sua mãe, com as pessoas que são seus cuidadores. A gente já pode começar a ter uma preocupação quando a gente percebe que esse bebezinho, com 6 meses, ele não sorri, ele sorri pouco, ele quase não apresenta expressões calorosas, alegres, envolventes. Já aos 9 meses, percebemos quando quase não compartilha sons, sorrisos ou outras expressões faciais. Esses bebês, eles estão sempre numa mesma condição facial, uma expressão facial que não expressa sentimentos, reações. E isso é algo que a gente já pode perceber, sim, aos 9 meses de idade. Não, quando faz barulhos, sons, não faz barulhos e sons com a intenção de comunicar, de interagir com as outras pessoas, mas apenas de chorar aleatoriamente ou de fazer balbucios aleatórios, sem a necessidade de tentar expressar algo. Aos 12 meses de idade, pouco ou são comportamentos de risco, né? Pouco ou nenhum balbucio, gestos como apontar, mostrar, acenar, alcançar. Crianças com 12 meses que apresentam estes sinais, a gente pode já considerar como sinais de risco. Crianças com 16 meses, fala muito poucas ou nenhuma palavra, não brinca funcionalmente com brinquedos simples como carrinho ou boneca. Sabe aquela coisa que o menininho, que a criança tem, no modo geral, de pegar o carrinho e ficar fazendo som, bate um carrinho com o outro, passa pela ponte, vai por uma estrada, fantasia, simboliza de uma maneira super lúdica. A criança do espectro, ela tem dificuldade de desenvolver uma atividade lúdica com este carrinho, ou mesmo com a boneca, de dar mamar, de simbolizar, pegar, de brincar de comidinha, de comer a comidinha de forma fantasiosa, tem essa dificuldade de ter um comportamento de abstrair sobre aquela ação, sobre aquela atividade. É algo que precisa ser chamado bastante atenção. Toda criança, ela precisa brincar. Toda criança, ela tem esta necessidade e a gente precisa considerar isso. Já aos 24 meses, quase não formula frases de mais de 2 palavras, não imitações e não segue instruções, né? Não costuma não costuma falar muitas palavras, não imitações. Se a gente vai brincar, né? Cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé, joelho, cabeça. Ela não consegue ter essa reciprocidade de imitar o que a gente está fazendo. Ela simplesmente fica como se estivesse aleatória. Muitas dão até as costas a algumas
algumas propostas lúdicas, propostas de ações. Então, quando não se formula frases, a gente precisa, aos 24 meses, ou seja, 2 anos, a gente precisa ter essa atenção. Bom, aos 36 meses, um dos sinais de risco que a gente precisa ter, e precisa nos chamar a atenção, é que tem uma fala muito limitada, ou seja, 3 anos de idade, e essa criança ainda não fala, ou somente elabora frases curtas, com dificuldades em entender instruções simples, e tem pouco interesse por outras crianças e por jogos do faz de conta. Ele o pensamento do sujeito no espectro é um pensamento muito concreto. Então, ele possui dificuldades em abstrair, e é algo que é, quem vive essa realidade, quem tem na sua família, ou mesmo no ambiente escolar, precisa proporcionar esta condição do brincar com o faz de conta. A importância das contações de história nunca foi tão importante como agora, nesta situação que a gente vive hoje, de ter tantas crianças no espectro sendo diagnosticadas e que precisam ser ofertadas a este universo de faz de conta. Então, quebrar este rótulo, furar essa condição de retroalimentar este sistema é muito necessário e faz toda a diferença lá na frente para esse sujeito. E também a criança com 3 anos, ou seja, 36 meses, pode apresentar ecolalias. O que que é isso? Repetições de palavras ou frases. Tudo que você fala, tudo não, mas quando você fala, ela repete. Você fala, ela repete. Como se tivesse reproduzindo literalmente, sem uma interação, só repetir o que falar. Então, 3 anos. Se tem uma fala muito limitada ou não fala, ou somente elabora frases curtas, tem dificuldades em entender instruções simples, pegue aquela bolsa. Outro dia eu estava com nesse, na verdade, é um adolescente, é, com 13 anos, e no passeio da escola ele foi para a Serra de Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. E eu falei assim, como foi subir a serra de Teresópolis, de Petrópolis? Ele, eu não subi a serra. Eu falei assim, como não? Como você não subiu a serra? Você não foi a Petrópolis, você não foi para o museu? Quem subiu foi um ônibus. Eu estava dentro do ônibus, mas eu não subi a serra. Quem subiu a serra foi o ônibus, né? Uma condição tão óbvia, né, para a gente poder compreender, mas para ele a compreensão foi de outra ordem. Então, da mesma forma que um adolescente teve essa forma de compreender, imagine como uma criança dentro do espectro. Ela precisa ter instruções, às vezes, mais, com maior investimento de explicação, ou explicação verbal e não verbal também, mostrando como se faz para que ela possa conseguir, é, compreender. Eu estava com uma criança de 4 anos, que eu tenho uma hipótese, já tenho já a hipótese diagnóstica do autismo, do espectro, mas eu estou com uma hipótese também que ela tem uma inteligência acima da média, e eu fui 4 anos em ensiná-lo a brincar de dominó. E mostrando, né, contando quantas bolinhas tem em cada face do dominó, como se jogava. E aí, quando eu virei tudo de cabeça para baixo, as faces, né, para a gente poder embaralhar e eu poder dar as peças, eu falei assim: vira, vira o dominó. Aí ele foi, ficou em pé. Eu falei: não, é para virar o dominó, vira o dominó. Aí ele pegou, girou o dominó. Eu falei assim, não, vira, tá de cabeça para baixo. Aí ele fez assim com a cabeça, como, né, você está pedindo para eu baixar a cabeça, eu botar a cabeça para baixo. E eu falei assim, olha, essa parte aqui é a parte dos números, das bolinhas do dominó. Essa está para baixo, a gente precisa virar para cima. Essa parte agora precisa virar para cima. Aí ele pegou, virou.
Então, parece um comando muito simples para uma criança entender, mas a gente percebe que há uma dificuldade, como se este comando fosse bastante complexo. Então, muitas vezes, essas crianças, elas estão em um ambiente com pouco estímulo. Por quê? Porque acaba que os responsáveis, ou mesmo os professores, dão uma voz de comando, elas não conseguem compreender do que se trata, não realizam aquele comando, e aí a pessoa que pediu, que deu o comando, acaba se frustrando e acaba por não investir mais vezes em outros comandos, em outras instruções, por achar ele não entende as coisas, ele não consegue compreender, mas às vezes entende sim, né? Só que vai entender de uma forma diferente. Você vai ter que explicar a mesma coisa de uma outra maneira. Então, este tipo de preocupação, de avaliação sobre esses pontos que a gente está vendo aqui, pode ser determinante para um diagnóstico precoce. Então, qualquer pessoa que, diante de observações desses comportamentos, elas podem ligar um alerta para poder encaminhar essa criança para uma avaliação psicológica, para uma avaliação com o neurologista, uma avaliação mesmo com o psiquiatra, com o pediatra, falando sobre esses sinais de risco que foram observados nessa criança, ok? Bom, além desses sinais e sintomas que eu trouxe para vocês, com base, que estão descritos com base no DSM-5, a gente também tem a intensidade, os 3 níveis que fazem parte do transtorno do espectro autista, que é caracterizado também por autismo leve, autismo moderado e autismo severo. Este termo nem tem sido mais usado. A gente se ressignificou no uso desse termo, quando na verdade a gente vai falar sobre autismo nível de suporte 1, que seria o autismo leve, autismo nível de suporte 2, que seria o autismo moderado, e autismo nível de suporte 3, que seria o autismo severo. Os níveis de autismo dentro do nível de suporte 1, que seria o autismo leve, a maior dificuldade enfrentada por um autista é uma inabilidade de desenvolver suas relações com outras pessoas em determinados contextos. É aquilo que eu falei lá atrás da bateria social para aquele que é jovem, adolescente, adulto, né? Mas para as crianças é muito difícil manter, enquanto as crianças no parquinho vão uma empurrar, correr, empurrar a outra, disputar brinquedos. A criança no espectro, em geral, ela fica a par dos acontecimentos que as outras crianças estão proporcionando. Então, tem dificuldade de verdade de enfrentar por conta dessa inabilidade de desenvolver suas relações com outras pessoas em determinados contextos. Pode ser que ele se dê muito bem com as pessoas que vivem na mesma casa ou na mesma rua, mas na escola ou no trabalho apresenta um distanciamento maior. Lembrando que para um diagnóstico de autismo, as, as duas, as duas vertentes clássicas precisam ser consideradas: comunicação, fala e linguagem e comportamentos repetitivos, ok? Então, a gente tendo essa compreensão, a gente ir indo de acordo com a intensidade do prejuízo que vai gerar, a partir desses prejuízos, da intensidade de prejuízo, que vai gerar a necessidade de ter um suporte para dar conta, né? Que é o nível de necessidade que este sujeito vai ter para ter um auxílio, uma ajuda. Por isso que a gente fala sobre nível de suporte 1, por exemplo, seria o autismo leve. Já o autismo, o que seria autismo moderado, que nós
chamamos agora de nível de suporte 2, já no grau 2, em que as coisas começam a mudar, as diferenças estão principalmente no quanto essas crianças jovens ou adultos dependem de uma outra pessoa para realizar atividades comuns. Um autista de grau moderado tem a tendência de apresentar mais alterações comportamentais, como agressividade, seja consigo ou com outros, devido ao estresse causado por não conseguir um diálogo efetivo com as pessoas ao seu redor. Então, é muito comum você ver crianças, adolescentes, jovens, no momento de que se desorganizam, se desestabilizam, eles acabam sendo agressivos com eles próprios, muito acabam se machucando, batendo com a cabeça na parede, e acabam gerando até comportamento agressivo com outras pessoas também. Mas, em geral, esses comportamentos agressivos, eles acontecem não por uma intenção de machucar alguém, é por uma inabilidade de conseguir se autorregular. Houve uma desregulação e aí agora ele não consegue se autorregular. Isso gera um nível de sofrimento e angústia tamanho que acaba se autoflagelando. Então, a gente precisa entender e compreender bem isso. O autismo moderado, que é o nível de suporte 2, ele tem alguns prejuízos muito significativos até mesmo no processo de autocuidado, no salto do desenvolvimento para coisas básicas como limpeza pessoal, tomar um banho, se vestir. Muitos têm muita dificuldade em se vestir. É uma realidade que grande parte vive também. Então, vocês percebem que essas necessidades elas acabam vindo de uma maneira que, se houverem as intervenções, o diagnóstico precoce, as intervenções feitas de forma pontual e assertiva, a gente consegue ter excelentes resultados e a superação e também a diluição desses sinais e sintomas. Muitos acabam superando esses prejuízos, superando essas dificuldades, e esses sinais e sintomas já não aparecem mais. Não é que há a cura do autismo, tá? Mas o que há a superação, o desenvolvimento no processo de autonomia desse sujeito frente ao espectro, frente ao transtorno do espectro autista. Ele consegue alcançar uma autonomia tamanha que supera a sua dificuldade, as limitações, né? O que seriam as limitações que o autismo impõe. Já no nível de suporte 3, o autismo severo, em geral, o sujeito ele é completamente dependente de um adulto para realizar as atividades de vida diária. E aqui não estamos falando de alguém que se nega a responder um chamado, mas de uma pessoa que não tem autonomia para, por exemplo, comer ou ir ao banheiro, né? Se limpar após ao banheiro e outros hábitos de higiene. Além disso, acumulam-se os problemas dos graus 1 e 2, como dificuldade de fala, isolamento e irritação, muitas vezes com agressividade. O autismo severo, a gente já não consegue ver muitas vezes, justamente porque o prejuízo é tamanho, o sofrimento é tamanho, que muitos estão segregados, resguardados em suas casas e não fazem parte do meio social, justamente porque as pessoas têm dificuldade de lidar com aquilo que é tão intenso, né? Ou mesmo porque não houve um investimento com intervenções terapêuticas multidisciplinares, porque se houvesse, sempre há conquistas quando acontecem as intervenções terapêuticas. A gente sabe que todo e qualquer tipo de intervenção terapêutica para o sujeito que está no espectro é fundamental para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E isso é o que faz toda a... Pois bem, chegamos aos mitos e verdades. Existem alguns mitos
que são colocados, impostos pela sociedade de forma cultural e que a gente precisa esclarecê-los. E outros que são verdades que a gente precisa promover e recomendar. Por exemplo, o autismo, ele não é uma doença. Isso é o quê? Mito ou verdade? Verdade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o autismo não é uma doença. E é exatamente por isso que também não tem cura. Lembra que eu falei que não se trata de cura, mas de superação dos sintomas. Dessa forma, pessoas costumam ter dificuldade de interação social e comunicação, porém, muitas pessoas com autismo conseguem realizar todas as suas atividades diárias, enquanto outras podem necessitar de ajuda. O que a gente vê é que o autismo, ele não é uma doença e ele não pode ser visto como uma doença. Ele é, sim, um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, são características, muitas vezes distintas, né, umas das outras, mas dentro de um quadro que geram muitos prejuízos. Por isso que a gente fala de uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que afeta a forma como uma pessoa percebe o mundo e se socializa, ok? Vamos a outra. As vacinas causam autismo? Mito ou verdade? Mito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não existe nenhuma evidência que comprove que vacinas causem o TEA. As causas do autismo estão associadas à genética, na maioria dos casos, e fatores ambientais, mas nada relacionado a nenhuma vacina, como muitas vezes isso foi colocado. Isto é um mito, ok? Bom, o tratamento do autismo, ele é multidisciplinar? Mito ou verdade? Nós vimos que é verdade. Uma pessoa com autismo tem acompanhamento multidisciplinar, o que significa que realiza o tratamento com diversos especialistas: médico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, psicomotricista, entre outros. E tudo vai depender das necessidades da criança. É muito interessante a gente ter essa compreensão da necessidade de uma equipe multidisciplinar. E uma outra orientação: toda intervenção terapêutica tem que haver resultados, principalmente em crianças. Por mais que tenha um nível de suporte 3 ou nível de suporte 2, seja como for, toda intervenção terapêutica tem que haver resultado, e resultado tem que ser contemplado pela criança, pelos familiares, pelos terapeutas e também no ambiente escolar, que é um outro termômetro que a gente tem como nosso aliado na compreensão do espectro autista. São as crianças no ambiente escolar. Hoje nós temos profissionais que são capacitados, que têm especializações, que têm um olhar de compreensão e que precisam ser acolhidos em suas falas. Bom, não existem exames para diagnosticar o TEA. Mito ou verdade? Verdade. Fabielle explica que o diagnóstico é clínico, baseado em evidências científicas de acordo com os critérios estabelecidos pelo DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, que é o que nós vimos há pouco, e na classificação de doenças da Organização Mundial da Saúde. Isso significa que não existe um exame específico que identifique o autismo. O diagnóstico ocorre por meio de avaliações do comportamento. A gente tem aí, ainda que a gente tenha hoje o neurofeedback, alguns exames que já são mais avançados, ainda assim, o que vai determinar o diagnóstico é o exame clínico. Justamente por isso a importância da equipe multidisciplinar. Vamos lá. Todos os autistas se comportam da mesma forma. Mito ou verdade?
Mito. Como dito anteriormente, não podemos generalizar como as pessoas com TEA se comportam. Ou seja, algumas podem ser mais agressivas, outras podem socializar menos. O mesmo ocorre com as dificuldades que cada um apresenta. Por exemplo, alguns têm dificuldades para escrever, outros para matemática. Mais uma vez, a gente não pode generalizar de forma alguma. Autistas não podem frequentar escola. Mito ou verdade? Mito. Muitas pessoas acreditam que autistas não podem frequentar a escola ou que só podem frequentar instituições específicas ou especializadas para pessoas com autismo, mas isso não é verdade. As leis garantem ao autista o direito à educação e ao ensino profissionalizante, inclusive, tá ok? Além disso, garante que, em casos comprovados de necessidade, o aluno autista que esteja matriculado em escola pública ou particular tenha direito a um acompanhante especializado, que seria o AT, dentro da sala de aula. E esse profissional, segundo o decreto 8.365, deve possuir capacitação para acompanhamento das crianças dentro do ambiente escolar. Além disso, os custos dos acompanhantes são de responsabilidade exclusiva da escola, ou seja, a família está isenta. É uma outra questão. Salvo a questão do acompanhante terapêutico, o AT, tem também a construção do PEI, Programa Educacional Individualizado. Dependendo da cidade, pode ter uma terminologia diferenciada, mas o princípio é o mesmo. O princípio é fazer com que crie-se um programa educacional individualizado, ou seja, junto ao aluno, os responsáveis, a equipe pedagógica da escola, muitas vezes a equipe multidisciplinar, terapêutica. Eu mesmo faço parte, fiz e faço e farei parte no momento da construção do PEI de muitos pacientes meus, em que a gente vai pegar aquilo que é mais acessível à criança e a gente vai propor à equipe pedagógica que vai fazer toda uma adaptação curricular de maneira que esta criança consiga se desenvolver dentro das suas possibilidades, mas com outras formas de ensino. Isso é incrível, é maravilhoso quando a gente vê quando a escola se propõe ao programa educacional individualizado e como isso tem um reflexo muito positivo e transformador, tanto na vida da criança, que é do espectro, seja do TDAH, seja do TEA, seja dislexia, mas tanto quanto também para os próprios profissionais que acabam que conseguem imprimir também as suas observações, aquilo que conseguiu de forma sensível observar desse aluno em sala de aula e propor uma nova estratégia pedagógica. O que dirá para os pais, né, que acabam participando desse processo de construção do PEI e veem que a subjetividade dos seus filhos está sendo contemplada. Isto é assim, é incrível, é um dos momentos que mais me causa assim, prazer é quando eu vou às escolas dos meus pacientes e junto à equipe pedagógica a gente constrói um PEI que se torna acessível a este, para mim, paciente, mas para no ambiente escolar seria para os alunos. É um dos momentos mais felizes assim, que eu tenho na minha atuação clínica enquanto psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, né? Em geral, por conta até da construção do PEI, eu muitas vezes me coloco à disposição junto à equipe pedagógica para que eu possa, de alguma maneira, somar, trazer orientações sobre como receber estes alunos e seus familiares neste ambiente escolar. Eu não diria que é uma troca, porque quando a gente troca, a gente deixa de ter, mas eu diria que é um compartilhamento, uma comunhão maravilhosa de experiências, de conhecimentos, de vivência, com laços de muito respeito, laços de amor, por que não dizer de amor?
porque é assim, uma ação uma ação de amor, não tem outra palavra para colocar, em que a gente juntos constrói novas possibilidades, novos caminhos para que esse aluno, enfim, possa voar, né? É maravilhoso. O diagnóstico precoce ajuda no tratamento? Mito ou verdade? Verdade. A gente viu que ajuda e ajuda muito, é fundamental. Quanto mais cedo essa criança chega no consultório, melhor. Mas também a gente aprende que nunca é tarde. Pode ter 12, 15, 20. Eu já fiz avaliação neuropsicológica de crianças com 3 anos de idade, crianças com 4 anos de idade, dentro do espectro. Crianças com 7, crianças com 9, crianças com 10, 13, 12, 16, 15, 19, 20, 21, 22, adultos com 48 anos de idade, 23 anos de idade, pessoas que estão no espectro e que foram se percebendo e que procuraram pela avaliação neuropsicológica até chegarem no diagnóstico. E mesmo sendo tardio, como aconteceu com um paciente de 48 anos de idade, trouxe muita explicação e conforto para ele, na verdade, para sua esposa e filha, porque muitos comportamentos que são comportamentos neurotípicos, que era dito como mania, né? Ah, isso é mania, mania chata, mania feia, né? Na verdade, eram comportamentos estereotipados, neurotípicos, comportamentos que traziam não grandes prejuízos, mas que causavam alguns desconfortos, tanto para ele quanto para sua família. E uma vez descobrindo que dizia respeito ao diagnóstico de autismo, a gente pôde fazer todo um protocolo, toda uma ressignificação. E foi maravilhoso, porque até profissionalmente houve um salto na sua vida profissional. É sempre, na verdade, é sempre muito doído quando se chega, né? Porque a gente vê o nível de sofrimento e angústia que essa família muitas vezes passa por anos sem ter uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue chegar no diagnóstico, consegue perceber os potenciais, a gente vê o quanto é possível superar as dificuldades. Isto é maravilhoso, é um dos presentes que a gente tem, que eu tenho, né, particularmente na minha profissão. Traumas psicológicos causam autismo? Mitos ou verdade? Mito. Como já se sabe, as causas do autismo não são totalmente conhecidas, mas se sabe que o transtorno está ligado à genética e a fatores ambientais estabelecidos antes do nascimento. Então, alguns mitos e verdades a gente conseguiu esclarecer neste momento. Acredito que vocês vão ter muito mais, que provavelmente eu os desconheço, mas a partir daqui vocês também vão poder procurar maiores informações. Vamos lá. Tratamentos. Bom, quais são os tratamentos para os sujeitos que estão no espectro? A gente falou para investigação diagnóstica com fonoaudiólogo, psicomotricista, pedagogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, psicólogo comportamental. A gente tem também tratamentos através da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, ecoterapia. A gente tem tratamentos também através do ABA, que é análise comportamental aplicada, né, no tratamento do espectro, que a gente tem percebido a eficácia do ABA principalmente para as crianças, como tem sido importante. Lá no Instituto Psicossocial Latos, em que eu também coordeno, nós temos vários psicólogos que atuam em áreas diferentes, né, com especializações. Então, nós temos terapeuta ABA, nós temos terapeuta comportamental
cognitiva, que é o TCC, psicólogo TCC. Nós temos psicólogo também que se especializou no desenvolvimento de habilidades sociais para com os sujeitos autistas, que faz um trabalho maravilhoso. Nós temos psicanalistas, nós temos, inclusive, uma equipe de 40 estagiários que atuam através da clínica psicanalítica e que faz um trabalho belíssimo sobre a minha supervisão através da clínica psicanalítica, com resultados incríveis, sendo entre crianças e adolescentes, no espectro, fora do espectro, entre outros transtornos também. Então, existem vários tratamentos que cada vez mais tem full time, tem o método Denver, são o próprio tratamento com fonoaudióloga, que é fundamental, com a psicomotricista, com TO, mesmo que é o terapeuta ocupacional, e mesmo que não, que eu lá no meu instituto ainda não tenho TO, mas eu mesma desenvolvo com os meus pacientes que são autistas algumas atividades que seriam de ordem do terapeuta ocupacional, como, por exemplo, ensinar a lavar uma louça, como fazer bolo no micro-ondas. Tá? Tem uma estrutura que me permite essas peripécias maravilhosas, como abrir uma garrafa, como abrir uma lata com um abridor de lata, como ligar no micro-ondas, abrir a porta do micro-ondas, como você, quando lavar a louça, precisa colocar os talheres para que não venha se cortar, como você, quando você vai fazer alguma atividade, para que você coloque o alimento dentro da vasilhinha. São intervenções terapêuticas, que normalmente é o TO quem faz, mas um profissional, seja psicopedagogo, seja psicólogo mesmo, educador físico, pode também desenvolver atividades desta ordem. Então, todo tratamento ele é fundamental, necessário, e eu digo, todos os tratamentos têm que ter resultado. Musicoterapia é maravilhoso, fundamental também. A gente vai falar também de outras atividades também paralelas. Mas o tratamento, também não posso deixar de falar do tratamento medicamentoso através da avaliação e prescrição do médico neurologista ou psiquiatra. Dependendo do transtorno, do espectro, do nível de suporte, a gente tem também as comorbidades, né, de 30% a 50% das crianças com TEA também são possuidoras de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O percentual do transtorno positivo desafiador eu não tenho domínio, mas existe um percentual bastante significativo também, além de transtorno do sono, transtorno de ansiedade, que também são comorbidades do TEA. E aí, somente com uma avaliação neuropediatra, neuropsiquiatra, ou com a avaliação do neurologista ou do psiquiatra, para que a intervenção medicamentosa aconteça com sucesso, né, com resultado de sucesso no tratamento. Mas isso só quem vai avaliar é o médico. Nós precisamos encaminhar, né? Então, a gente precisa encaminhar para o neurologista, para o psiquiatra, se for o caso, né? Para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, pelo menos estes, e o psicopedagogo, estes são a base para que a gente possa ter uma boa avaliação e intervenção no transtorno do espectro autista. Vamos lá. Atividades educativas. A parte que eu adoro. Por que que é a parte que eu adoro? E aí eu falo isso com muita propriedade, com muito carinho também, porque lá no Instituto Psicossocial Laços, nós, além dos atendimentos psicológicos, com a fono, com psicopedagoga, nós temos também as atividades esportivas. Nós temos o jiu-jitsu inclusivo, e temos um número significativo de crianças no espectro que fazem jiu-jitsu, e é lindo de ver, com toda
chega com todas as limitações, até por ordem dos transtornos sensoriais, mas junto com a equipe de profissionais que são educadores físicos especializados, sim, instrutores, mestres, que se propõem a um acolhimento com essas crianças, um acolhimento com essas famílias. Gente, é maravilhoso, é lindo de ver. Na verdade, nós podemos ter a inclusão das crianças autistas, de jovens adultos, de sujeitos autistas em qualquer área esportiva, desde que devidamente acolhido e que seja do interesse e desejo deste sujeito. E não adianta colocar para fazer jiu-jitsu se o sujeito está disposto, de repente, a um balé. Então, dentro daquilo que desejo desse sujeito, atividade esportiva é fundamental, principalmente atividades de cunho social, de atividades que venham ter outros pares da sua idade, para que venha desenvolver habilidades sociais neste contexto, ainda que seja um contexto esportivo. Para além das atividades esportivas, nós temos também as atividades culturais. Então, o sujeito autista tem entrada, sim, acessível ao cinema, ao teatro, ao shopping, à praça pública, as atividades que sejam elas quais forem, podem sim e devem ser experimentadas pelos sujeitos do espectro autista. É claro que com as devidas adaptações, dentro daquilo que for possível, mas nunca deixem de investir em levar estes sujeitos aos espaços que também são deles. Tá legal? Por isso que a gente, inclusive, faz uso da, do cordão com o símbolo do autismo, né? Esse aqui em especial, vocês podem ver, tá? Psicóloga, eu ganhei do meu paciente autista, inclusive ele tem uma lei aqui no meu município de São Gonçalo, eu vou falar, porque é permitido pela mãe, ele faz parte dos autistas rubro-negros, faz parte, vai ao Maracanã, junto com outras crianças que são do espectro. Ele tem uma lei com o seu nome, Lei Tel José, aqui no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em que a mãe fez a distribuição de mais de 200, no ano retrasado, mais de 200 colares para quando que, ao receberem a inclusão da da carteirinha, o recebimento da documentação da identidade, ao invés de usar só qualquer fitinha com crachá, agora o município doa o cordão. Então, os sujeitos eles têm essa identificação. E é interessante até porque essa identificação do quebra-cabeça diz respeito exatamente, né, que a quarta peça do quebra-cabeça para se montar, para ficar redondinho, é a consciência, para lançar fora todo o preconceito. Porque as características do sujeito autista são múltiplas. Então, não é apenas um sinal, um sintoma, são vários. Por isso, esse quebra-cabeça, que é a representatividade daquilo que, quando encaixado, promove inclusão, promove acessibilidade. Bem, então a gente tem atividades esportivas, atividades culturais e atividades educacionais, né? Agora nós estaremos retornando em abril com um treinamento funcional para autistas, um treinamento funcional inclusivo, que é maravilhoso, o educador físico vai fazer um trabalho maravilhoso para promover essa consciência corporal para fins de atividade física, junto de lateralidade, psicomotricidade a esse sujeito. Então, todas as atividades que são educativas, sociais, culturais, estou sendo redundante na fala, mas é só para ficar bem marcado, esportiva, são válidas, desde que seja do desejo dessa criança, desde que seja do desejo desse adolescente. Mas para que seja do desejo, vocês precisam apresentar
investir e sustentar as possibilidades. A gente não pode jamais deixar de fazê-los. Então, toda criança, todo sujeito no espectro pode estar em qualquer lugar e ser quem ele quiser ser, porque tudo é possível de verdade. Bom, eu quero agradecer a essa oportunidade que me foi, né, dada, porque trazer essa compreensão sobre o que é o autismo neste mês de abril, promovendo treinamentos, eu acho isso belíssimo, extremamente uma atitude, um movimento, uma ação extremamente nobre e louvável, porque nós que somos da área de saúde mental, no meu caso, e trabalho com investigação diagnóstica, trabalho com acolhimento às famílias, aos pacientes do espectro. Uma das questões que mais me mobiliza e eu vejo que o quanto faz sofrido é o sofrimento que essas famílias têm quando percebem que os seus filhos ao chegarem no lugar, não estão sendo observados, criticados, não estão sendo acolhidos. E isto acontece pela falta de informação, isto acontece pela falta de conhecimento. Aquilo que nos é desconhecido acaba gerando em nós algum tipo de repúdio. Então, o repúdio acontece pela falta de informação. Mas eu acredito que com este breve curso, né, de treinamento com os agentes comunitários, acredito que grande parte desse preconceito, desse desconhecido, caiu por terra e vai poder gerar maior acolhimento, maior compreensão sobre o que é autismo. Lembrando que, diante de uma criança autista, olhe nos olhos, peça permissão para tocar, né? Não deixe de pergunte se pode dar um abraço, invista. Ele tem dificuldade de interagir, mas nós que somos, né? Nós não. Para quem é típico, que não faz parte do espectro, pode ofertar e investir no olhar, no toque, no abraço, na chamada para brincar, ainda que seja de dominó, né? Coisas que sejam simples, seja com um brinquedinho, com um pedaço de papel, fazer um barquinho de papel, fazer alguma brincadeirinha de dança, né, antiga, seja como for, todo investimento é válido e necessário. Então, o que afasta as pessoas é o preconceito e a falta de conhecimento. Mas, diante dessa nobre ação da cidade, tudo isso agora é passado e daqui para frente acredito que todos estarão prontos para compreender, acolher e reconhecer o sujeito do espectro, o quanto ele é, sobretudo, possível. Fico aqui o meu muito obrigado e que todos possam viver laços de acolhimento, de acessibilidade e, sobretudo, laços de amor.